Começando mais um Go Game pra você aqui na sua Play TV Go Game, que é o programa, você já sabe, o programa onde a gente analisa, discute aqui sobre os jogos que acabaram de sair, lançamentos aí do mercado. No programa de hoje, iremos falar desse jogo que é de um personagem da Marvel, tem muita gente que gosta, muita gente que não gosta, que é o Deadpool, que ganhou um jogo esse ano. Para falar sobre esse game, estão aqui Jefferson Caio e também Eduardo Emery, que são redatores lá do Game TV, a parte de games do portal Play TV, playtv.com.br/games. Vamos de Go Game hoje então, com Deadpool. Deadpool! Babes Mayhem! Let's get it on! Deadpool! Ow! Ow! Ah! Deadpool? Oh yeah! Deadpool? Primeiro vamos falar então do personagem, quero saber de vocês, quem é esse personagem? Pra galera que não conhece esse personagem da Marvel, ele é razoavelmente, assim, digamos que novo. Ele surgiu ali na década de 90, né? Vocês sabem um pouquinho da história dele, sabe, Edu? Sim. Ele foi criado pelo Rob Liefeld, que é uma personalidade extremamente criticada do mundo dos quadrinhos, porque ele fez o Capitão América com peitos. Tem uma ilustração que tem o Capitão América com peitos, é deprimente. Mas o Deadpool ele é um mercenário, que ele está envolvido com a história dele tem relação com a história do Wolverine, que ele participou do projeto da Arma X, ele tem um fator de cura e ele, no projeto Arma X, ele ficou louco. Porque tentaram colocar o fator de cura nele, aí acabou que ele ficou louco. E ele tem câncer, e junto com o câncer, mais o fator de cura do Wolverine, ele ficou com manchas no corpo, e até teve influência no cérebro dele. Por isso que o personagem é clinicamente louco. Mas de maneira geral, você gosta do Deadpool? Esse humor, esse sarcasmo que ele tem ali, você acha que é legal? Como você considera o Deadpool? O que você considera dele? Eu gosto pra caramba, assim, do personagem. Eu acho ele muito legal, principalmente porque ele tem muitas referências com a cultura pop, tanto da época de quando ele foi criado, e até isso foi acompanhando nos quadrinhos. E hoje também, assim, gosto bastante, né? Que tem várias piadas, várias referências com a cultura pop. Ele é um personagem que ele tem muito a quebra de quarta barreira, então o personagem fala com o leitor. Então isso é muito legal. E o humor dele é extremamente sem noção, sarcástico e sanguinário, né? Então não tem como não gostar. Assim, já lá pelos trailers, lá atrás, quando os caras começaram a divulgar o jogo do Deadpool, na verdade, a gente já via, justamente falando disso, essa referência de quebrando essa quarta parede, falando com o jogador ali, fazendo piadas e etc. Isso os caras conseguiram transpor? Era só coisa de trailer? Ou no jogo a gente também encontra isso? Já Não, o jogo é quase uma extensão do que foi toda a propaganda que foi feita em cima dele, assim, do release do jogo que ele mesmo lia, a ele começar o jogo conversando com um dos produtores do próprio jogo, pedindo, pô, eu quero o budget, seu budget não vai dar, mas como assim não vai dar? O meu site tinha 1 milhão de acessos no primeiro dia, não sei o que, tá lá ele clicando na série. Assim. Ele tem bastante piadinha nesse sentido, então tudo aquilo que a gente viu na divulgação veio pro jogo nessa metalinguagem, o jogo falando dele mesmo, colocando o jogador como às vezes até... Não só um telespectador, claro. Assim. Ele conversa muito, o Deadpool conversa muito com você, assim, ele manda você fazer muita coisa, ele vira uma hora pra você e fala, cara, eu não sei, eu não li o manual, vê aí o que faz o botão, aí aparece lá, aperta o X, aí você aperta, então ele faz isso, E ele vai conversando com você e vai indo, e ele se prende nesse tipo de piada, esse tipo de coisa durante basicamente o jogo inteiro. Que é uma coisa recorrente do quadrinho mesmo, né? Mas vamos falar então do jogo em si, eu quero saber em relação ao enredo, o que esse jogo traz? Qual é o Deadpool que a gente vai encontrar ali? Por que ele tá nessa situação e que situação é essa? Então, o jogo em si, ele até tem relação com... A história do jogo tem relação com o jogo em si. O que eu quero dizer com isso? A história do jogo ok, eu sou Deadpool, eu vou fazer um jogo e beleza, é isso. Aí chega o roteiro na casa dele, aí quando ele vai conseguir um assassinato para conseguir dinheiro para fundar o jogo, o Mark dele, né, do assassino, ele é morto. Aí ele vai atrás e quer falar, como assim vocês mataram? Aí viram que o Senhor Sinistro tá envolvido nisso. Aí ele vai atrás do Senhor Sinistro pra descobrir o que aconteceu. Então assim, tipo, é totalmente nonsense, sabe? Não é uma história profunda, não é um roteiro que você fala, nossa, não, realmente, aqui o personagem, nem nada. Não, assim, você tá lá pra desligar e pra se divertir, sabe? Isso que é bacana, que
a diversão que ele traz. E já que é um game que tem muita piadinha ali, tem um humor embutido, é um jogo voltado para adulto, realmente, né? Com essas piadas, essas coisas que ficam subentendidas no meio. Você considera um jogo para adulto mesmo? Sim, eu considero um jogo para adulto, mas como você até tinha comentado antes, dado que o personagem ele foi criado no início dos anos 90, acho que a grande maioria dos fãs do Deadpool, pelo menos um pessoal que conheça muito, tem mais ou menos essa faixa etária, né? De uns 20 anos, assim. Então acho que esse pessoal que vai jogar e vai gostar, né? O pessoal mais novo, assim, talvez não conheça tanto o Deadpool. A não ser pelo X-Men Origins Wolverine que ele aparece, mas isso a gente deleta, porque, né? Tá certo, olha só, a gente vai para um rápido intervalo. Depois do intervalo a gente vai conferir, vai conversar aqui um pouquinho sobre como é a jogabilidade desse game, novo jogo que traz o Deadpool como personagem principal. A gente já volta. E o Go Game já está de volta aqui na sua Play TV e hoje no Go Game a gente está analisando aqui o jogo que traz como personagem principal o Deadpool. E vamos falar agora então de jogabilidade. Em relação à jogabilidade, o que você considera? Como você considera esse jogo aí, Jefferson? Você acha que o jogo é meio tranquilo, uma jogabilidade bacana, fluida? Olha, ele é fácil, mas ele é simples. Eu acho que ele é simples demais para a proposta do jogo, que é um jogo de ação, voltado exclusivamente para você bater nos inimigos e dar tiro e esse tipo de coisa. E é muito simples, assim, a quantidade de armas até que é bacana, mas você tem poucos golpes, você tem uma variação limitada de combos, você não é obrigado a usar toda a variação de combos também. Tem a questão do peso, dos golpes, esse tipo de coisa. Assim, tem um counter que você faz usando o teleporte dele também, que é funcional, mas visualmente não é tão bacana e nem quando você acerta ele realmente funciona do jeito que você esperasse que funcionasse e tal. E, sei lá, a Raimun, ela tem esse histórico com os Transformers, pelo menos os dois originais deles, que são bons jogos, tem focado em tiro e tal, então você tem uma mecânica bacana, simples, mas eficiente e tal. O Deadpool, aquela coisa, aquele refinamento, eu acho que eles não conseguiram alcançar, assim, pareceu que a impressão que dá, na verdade, é que ele foi acelerado. Apressado. Aí você, não, a gente tem que entregar, pum, vamos entregar assim mesmo. Aí, tipo, esse assim mesmo estragou um pouco, deixou todo mundo meio com o pé atrás, mesmo com um roteiro bacana, com uma interação boa com o jogador, essa coisa da quarta camada, o jogo em si, ele é pobrinho, assim, ele não agrada tanto quanto deveria, supostamente. Ô, Du, você concorda com o Jefferson em relação a isso, a sua jogabilidade? E os outros personagens da Marvel, ele também dão as caras no jogo? Comenta um pouco sobre isso. Eu concordo em partes com o que o Jeff falou. Disso que ele falou a respeito da jogabilidade ser um pouco quebrada, concordo, realmente acontece. Mas eu acho legal que dois poderes, né, dois aspectos da jogabilidade do Deadpool no jogo, você tem uma explicação pelos poderes do personagem dos quadrinhos. Que primeiro que é você reganhar a vida, que isso até tipo em Gears of War, em outros jogos de tiro, quando você tá quase morrendo, aí você começa a retomar a vida. E o Deadpool ele tem um fator de cura, então faz total sentido, né? Isso até você acaba melhorando um pouco como que o fator de cura dele funciona no jogo. E o outro é o teletransporte, que ele também tem, e isso eles conseguiram adaptar pro jogo de uma forma boa, apesar de, como o Jeff falou, às vezes não funcionar muito bem. E referente aos outros personagens da Marvel, os X-Men aparecem e o Deadpool enfrenta alguns outros vilões de segundo escalão, assim, que não são tão conhecidos, mas tem uma dinâmica boa e o combate em si funciona de uma forma legal. Mas tem uma parte que eu não vou dar spoiler, né, porque essa parte é sensacional, mas é legal que o jogo te surpreende em diversos momentos como que você controla o Deadpool. O que eu quero dizer com isso? Como a gente estava falando da quarta barreira. Tem uma hora que o Deadpool, ele sai correndo e ele fala pra você como jogador, então, venha me achar aqui que nós temos que fazer tal coisa. E ao invés de você controlar o personagem, você controla a câmera. Então o Deadpool tá lá e você tem que, tipo, você começa a andar e você vê assim, o cenário indo e voltando. Então assim, a quarta barreira é exatamente assim, você sendo a câmera até encontrar o Deadpool, né? Explícito ali, fica bem explícito, né? Em relação a, você falou essa questão de armas, a gente tá sempre acostumado a ver o Deadpool ou com uma arma mesmo, ou com uma espada, alguma coisa assim. Em relação a armas, você falou que é até limitado o número de armas que a gente tem no jogo? Você começa com as duas espadas e as pistolas, que são as armas características. Aí você tem metralhadora, bazuca, tem um rifle de pulso magnético. Que é parecido com o do Cable. Exato. Que é um personagem que aparece também. Faz parte. Sai aquelas, igual do Rafael, do Tartarugas Ninja, granadas, esse tipo de coisa. Você tem uma quantidade de armas bacana até, que você consegue comprá-las
à medida que você vai adquirindo esses pontos para trocar por evolução, compra de armas ou upgrades das armas que você já tem. De resto, na verdade, não são nem as armas que incomodam, é a quantidade de coisas que você pode fazer com elas, assim, a variação, a variedade de combos e tal. O tiroteio eu achei que funciona legal. Ele é simples, mas ele é bem bacana, assim, lembra muito o Transformers mesmo. E não é tão... não fica tão descaradamente mal executado, assim. O combate com espada eu já não gostei tanto, que a física prejudica um pouco, a câmera atrapalha um pouco e você acaba não sentindo o peso real do golpe que você está usando. Tem pouca coisa para fazer e no geral ele é bem precário. Assim. E nos cenários tem exploração, um pouco o jogo assim e tal, né? Dado o histórico da Raimon, essa foi a minha principal decepção com o Deadpool, porque nos Transformers, a Cybertron, né, que nos dois principais jogos da Raimon, onde se passa um jogo, tem muita exploração, então tem, de repente, alguns extras, alguns colecionáveis que incentivam você a explorar. Já no Deadpool, embora os cenários sejam, assim, tem os cenários bacanas, construídos, aparece Genosha, você não tem colecionável, você não tem coisa extra, então eu ficava naquela ânsia de procurar, achando que fosse ter alguma coisa e no final não tinha nada que me motivasse a explorar. Aí isso me deixou, assim, bem decepcionado, sabe? Porque eu esperava, de repente, uma artwork, alguma coisa extra, assim, do personagem que é tão legal, que tem tanta coisa bacana sobre, né? Tá certo. Olha só, a gente não consegue falar tudo sobre o jogo aqui no tempo do Go Game, né? Mas se você quiser saber mais sobre ele, é só entrar lá no Game TV, a parte de games do portal Play TV, playtv.com.br/games. Lembrando que o Go Game também tá lá no Twitter, @GoGamePlayTV. E lá no Game TV a galera consegue assistir os programas que já foram ao ar. Se você perdeu algum, só assistir quantas vezes você quiser. Muito obrigado pela presença, Jefferson. Valeu, Edu. Semana que vem tem muito mais Go Game pra você.